Olá, meu nome é Natália Spina, eu sou embaixadora da Miss Frande e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode medir as proporções do seu rosto para saber exatamente a técnica que vai valorizar mais o seu olhar e os seus traços. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, para entender o que valoriza o nosso rosto e o nosso olhar, nós precisamos então medir as proporções do nosso rosto para saber se essas proporções estão equilibradas ou não. Assim a gente vai saber exatamente a técnica que vai valorizar mais o nosso olhar e trazer o efeito que a gente deseja. E para fazer essa medição, geralmente a gente utiliza a regra dos 3/3, que é basicamente o rosto dividido em 3 partes. Seria o terço superior, que é essa região da testa, o terço médio, que é a região do olhar até o nariz, e o terço inferior, que seria essa proporção, do nosso queixo. E todas essas medidas, elas vão dizer então se tem um equilíbrio de medida entre a testa, os olhos e a boca, para que tudo seja bem alinhado e de uma medida parecida. O nosso foco nesse vídeo é realçar o nosso olhar, então a gente vai utilizar como base a medição do terço médio, que seria o nosso olhar. E para isso, também a gente pode utilizar os terços verticais ao invés de só os horizontais, que é basicamente a medida da distância entre os nossos olhos. Então você aí na sua casa pode pegar os seus dedos e aí você vai posicionar eles exatamente onde começam os dois olhos. Bem nesse meinho onde tem o seu nariz, você posiciona o seu dedo. E aí essa medida, ela tem que ser bem próxima da medida do seu olho. Então você pode, fazer essa medição, por exemplo, pegando o seu dedo e colocando bem no finalzinho onde começa o seu olho e onde termina. E aí você vai saber exatamente a medida do seu olho e ver se realmente a distância entre eles é proporcional. Caso essa parte do seu rosto, que é essa medida central, seja um pouco menor do que a medida dos seus olhos, provavelmente os seus olhos são mais juntinhos. E, da mesma forma, caso essa medida ela seja um pouco maior, os seus olhos eles são mais separados. Levando em consideração essa medição, então, a gente vai escolher a melhor técnica para valorizar os nossos olhos. Então, se, por exemplo, eu utilizar uma técnica para alongar o meu olhar em olhos já muito separados, pode ser que dê a sensação de olhos ainda mais afastados. E da mesma forma, se eu utilizo, por exemplo, uma técnica de arredondar o olhar em olhos muito juntinhos, pode ser que a gente tenha essa sensação de olhos um pouco mais juntos ainda. Então, agora que você já sabe medir a proporção dos seus olhos e do seu rosto, eu vou te explicar um pouquinho de qual a diferença de cada cílio e qual que a gente vai ter realmente esse efeito que você deseja de acordo com as proporções do seu rosto. Te vejo no próximo vídeo.